Olá pessoal do canal Chicote Neles, olá pessoal do canal Chicote Neles. Ontem a gente viu uma live, fizemos uma live falando sobre a dívida pública, o maior vilão do povo brasileiro. Poucos canais enfatizam sobre isso, e um assunto muito grave, gravíssimo, de grande importância do povo brasileiro. Então a gente vai fazer um vídeo bem resumido para tentar explicar de uma forma simples por que a dívida pública é tão grave em relação à vida do povo brasileiro. Todo ano o governo tem um orçamento chamado Orçamento da União, Orçamento Anual da União. O governo tem um valor em suas mãos, onde ele vai usar esse valor para pagar as coisas obrigatórias e fazer investimentos públicos. As despesas obrigatórias são despesas com previdência, despesas com gasto do pessoal, judiciário, legislativo, executivo, onde estão os políticos, né? Legislativo, executivo, judiciário, juízes, promotores, embargadores, Ministério Público, o Exército, servidores públicos em geral. Ativos e inativos, o que significa? Ativos é aqueles que estão trabalhando no momento, ganham seus salários e seus benefícios, e aqueles que são aposentados ou que ganham pensões. E também a previdência normal dos trabalhadores com CLT, carteira assinada. E as despesas com estatais e outros tipos de despesas. Mas a maior despesa que tem é a dívida pública. Dívida pública é essa que eu e você não adquirimos, não fizemos dívida. Quem fez foi os governantes, os políticos, o sistema político. Aí você pode fazer igual os políticos fazem para tirar o foco da realidade, enganar o povo brasileiro. Como? A culpa da dívida pública é da esquerda. A dívida pública, a culpa é da direita, ou do centro, ou dos militares, ou de fulano, de ciclano, é do Lula, da Dilma, do Temer, do Fernando Henrique, do Collor, do Sarney. Os políticos vão empurrando a culpa um para o outro. O Brasil quebrou por culpa do Moro, o Brasil quebrou por culpa do Lula. Então o que eu quero que vocês entendam através desse vídeo, que independente de quem é a culpa para mim, a culpa no geral é do sistema político, sistema da máquina pública. E quem cuida dessa máquina pública? É os governantes, é os políticos. Mas independente de que time você torce, se é pro Bolsonaro, ou pro Lula, direita, esquerda ou centro, que é os lados da política, a conta sempre vai pro brasileiro. Classe média, pobre e miseráveis são aqueles que vão sofrer as consequências dos erros dos governantes, porque somos obrigados a votar para escolher esse povo. O sistema político não está nem aí para o povo, senão não existiria essa dívida pública monstruosa, que hoje está em 4 trilhões e 300 bilhões, outros economistas dizem que já está em 5 trilhões, e nada se resolve. E aí a moral da história, essa dívida pública, quem vai pagar? Os políticos ou o povo? Quem vai pagar essa conta? Quem vai cortar na carne, se doar, pagar o sacrifício? É os políticos ou o povo? Quem está pagando esse sacrifício? Somente o povo. Somente o povo. A dívida pública não foi feita pela gente, pelo povão, mas foi feita pelos governantes, pelos políticos, mas quem paga é nós. Então, o governo tem um total de dinheiro para investir, fazer investimentos públicos, porque nós pagamos trilhões de impostos, impostos caríssimos, somos obrigados, é obrigatório pagar impostos, o governo nos obriga para manter essa máquina pública, e os benefícios a cada ano para os investimentos públicos são cada vez menores, cada vez menores. Vocês lembram daquela PEC 55 ou 241, a PEC do teto de gastos?
onde acho que em 2016 o Temer votou esse projeto para que o governo fechasse um teto de gasto, tivesse um limite, onde ele não podia ultrapassar esse limite em investimentos, em gastos públicos. E aí isso afetou de uma forma monstruosa os investimentos em saúde, educação, segurança pública, moradia, infraestrutura no país. Só que o teto de gasto não foi feito para a dívida pública. A dívida pública, a cada ano, ela aumenta. Não tem como segurá-la. A cada ano que passa, aumenta. E isso tem influenciado nas nossas vidas. Por quê? Nos últimos 4 anos, nós pagamos de renegociação, juros e amortização da dívida 5 trilhões e 300 bilhões de reais. E a dívida está em 4 trilhões e 300, os números oficiais. 4 trilhões e 300 bilhões. Como eu disse, tem economistas que falam que já está em 5 trilhões. E o que significa isso? A cada ano que passa, pagamos cada vez mais, não a dívida total, a renegociação. O que significa? O Brasil não consegue pagar o valor total da dívida pública. Aí ele é obrigado a renegociar essa dívida, pagar os juros dessa renegociação e a amortização. Essa amortização ela serviria para abater o valor da dívida. Mas o que acontece é que cada vez mais a dívida cresce. Por quê? O Brasil não consegue pagar a dívida completa, aumenta o valor da dívida, os juros, e cada vez mais está virando uma bola de neve. E isso está caindo na conta do povo. Por quê? Ou o governo tem 3 opções para ele resolver isso. Você percebeu o que é o déficit? Vamos simplificar. Esse ano de 2019, o governo Bolsonaro já pegou o Brasil com um déficit de 139 bilhões, déficit primário. Ele já recebeu o Brasil devendo 139 bilhões. Aí o que acontece? Ele conseguiu entrar em 2020 e a única coisa que o governo conseguiu fazer é diminuir o déficit. Esse ano de 2020, o Brasil entrou devendo 124 bilhões, entrou no vermelho. Então o governo conseguiu diminuir 15 bilhões do déficit em relação a 2019. Só que é o seguinte, ele não vai conseguir zerar esse déficit para 2021. Bem provável que ele vai só diminuir. Então, em 2021, o Brasil vai entrar devendo. E todo ano, o governo está pedindo crédito suplementar, está pedindo empréstimo porque não consegue cumprir com as suas obrigações. Esse ano, os 2 créditos suplementares que o governo pediu foi o de 249 bilhões, não sei se você lembra que o Bolsonaro pediu, disse que era para usar para pagar o BPC, benefício de prestação continuada, que eram os aposentados deficientes, os miseráveis, para usar para o Bolsa Família e outras ações sociais. E pediu agora do final do ano de 561 milhões de reais. Foi o que eu consegui identificar. Então, o que significa isso? Que o governo já entrou com mais dívida para 2020. E bem provável que o governo deva pedir mais crédito suplementar esse ano de 2020. Então, entrará com mais dívidas em 2021. Então, para nós finalizarmos esse vídeo, vocês poderem compartilhar com o povo brasileiro, o governo só tem 3 opções para diminuir o déficit, primeiramente o déficit, e a dívida pública. Ele ou aumenta o valor dos impostos ou cria outros impostos. Se não criar impostos, ele vai ter que aumentar o valor dos impostos e diminuir gastos. Existem os gastos obrigatórios, seriam os gastos com o serviço público. Só que, por enquanto, o governo fez
tem feito uma coisa que tem prejudicado muito o povo. Tem aumentado a carga tributária, tanto é que ano passado foram arrecadados 2 trilhões 388 bilhões, e esse ano bateu o recorde de novo, porque um ano após o ano o governo tem aumentado os impostos, o valor dos impostos em cima do povo. Esse ano foi de 2 trilhões 504 bilhões, quase 200 bilhões de reais a mais em relação a 2018. E creio que esse ano de 2020 o governo deva bater o recorde de arrecadação de impostos mais uma vez. Aí você me fala, mas tem um monte de gente desempregada, está uma crise. Por isso mesmo que o governo está aumentando cada vez mais os impostos. E o povo não está percebendo. Você vê que o dinheiro cada vez mais está sendo curto para o povo brasileiro. Porque o governo está imprensando o brasileiro. Como? Aumentando impostos, valores de impostos e diminuindo investimentos públicos na saúde, na educação, na moradia, na infraestrutura. Quase nada está sendo feito de investimento para o povo. Mas nós não pagamos impostos para ter benefícios de investimento? Mas existe aquilo que eu falei no começo, a grande vilã do brasileiro, a dívida pública, que nós não adquirimos, foi os políticos. Mas nós que temos que pagar essa conta. E qual seria a terceira opção? Diminuir gastos nos servidores públicos. O governo tem cortado alguns cargos comissionados, mas não entrou na ferida principal, que é os valores de altos salários e privilégios dos 3 poderes. E aí eu coloco a alta cúpula militar, que é os generais, que em vez de pagar o preço junto com o povo, teve um aumento para 30 mil reais a partir de 2020 com a reforma da Previdência. Mais gastos para o povo bancar. Isso é revoltante, porque o povo cada vez mais empobrecendo, cada vez mais indo para a miséria, e o governo, em vez de cortar gasto, aumentou o salário dos generais. E os políticos continuam com seus altos salários, seus privilégios, e o judiciário, juízes, promotores, desembargadores com altos salários e privilégios. Um juiz, para nós encerrar, um juiz ganha muito, 30 mil, 40 mil, 50 mil. E você sabia que um juiz tem um vale-refeição de R$1.000 por mês para gastar com refeição? Isso é uma injustiça. Porque um juiz já ganha muito, 40 mil, 30 mil, não precisa de vale-refeição para se alimentar todos os dias. Enquanto isso, para o pobre, R$40 por cada filho de pobre. Por mês, R$40 para se alimentar. E um juiz que já ganha R$40 mil por mês de salário, ainda tem R$1.000 de vale-refeição para usar para se alimentar todo dia. Quando é que você vai parar de acreditar em sistema político? Depois desse vídeo. Mais explicado que isso? Não tem. Não preciso nem desenhar. O único que está pagando a conta de todas as coisas que estão acontecendo no país, que os políticos detonaram o nosso país, é o povo. E cada ano que passa, o povo vai ser imprensado para o governo tirar o máximo do povo, através dos impostos, aumentando o valor de impostos e diminuindo investimentos públicos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha e compartilhe muito esse vídeo. Porque todos vocês brasileiros, independente de quem você acredita, se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro, todos vocês estão pagando preço. Ano após ano. E isso não é só no ano do Bolsonaro. Isso aconteceu na gestão do Temer, na gestão da Dilma, na gestão do Lula, na gestão do Fernando Henrique, José Sarney, Collor, Itamar. Cada ano que passa, quem está pagando a conta dessa dívida pública maldita que está sugando nossos investimentos, benefícios para o povo, somos nós. Os políticos não estão pagando a conta, os generais, os militares não estão pagando a conta, o judiciário não está pagando a conta. Quem está pagando a conta é você que ainda acredita que os políticos, o sistema político está do lado do povo.
O único que pode salvar o povo da miséria, pobreza e desigualdade monstruosa que tem no nosso país é você que está assistindo essa live. É o povo se unindo. O povo está brigando para defender algum lado político e os políticos sabem que quem vai pagar sempre essa conta é você, que briga por eles. Eles não vão abrir mão dos seus altos salários e privilégios. O judiciário também. A alta cúpula militar também não. Quem vai pagar a conta é sempre você, povo. Precisou um canalzinho pequenininho falar toda essa verdade para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!